Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, é um prazer imenso estar com vocês neste momento, ao vivo e a cores e sem maquiagem. Você entende o que eu quero dizer? Nós estamos aqui para ajudar você a alcançar aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Todo mundo quer que Deus cumpra os seus compromissos assumidos para conosco, os seus juramentos, não é verdade? Suas promessas. Só que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem cumprir a sua parte numa aliança com Deus. E aí fica difícil esse relacionamento. Um relacionamento a 2, um casamento, um matrimônio ou uma aliança exige sacrifícios de ambas as partes, das duas partes. Seja de Deus para conosco, no caso com Deus, seja de Deus para conosco, seja de nós para com Ele. Ele fez o sacrifício dele, Ele deu a vida dele. Agora, a gente também tem que dar a nossa. E às vezes a pessoa não quer dar, ela quer manter a sua vida livre dele. Então, fica difícil Deus interferir na vida dessa criatura e ajudá-la, e salvá-la, e libertá-la, e transformar a vida dela, ou mesmo enchê-la do Espírito Santo. Para você receber o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não é dado por medida. Ele vem na sua totalidade, na sua plenitude. Porém, ele só vem na sua plenitude se você, no caso, que quer recebê-lo, se entregar em toda a sua plenitude. Ora, minha amiga e meu amigo, Deus continua sendo Deus, independentemente de você aceitá-lo ou não, atender a sua palavra ou não. Agora, o que precisa saber é se você está disposto a atender a palavra dele. Por exemplo, eu queria falar sobre o perdão. Eu estava lendo no meu blog, no meu Facebook, eu estava lendo comentários das pessoas e eu li lá o comentário de uma jovem, não sei, mas ela diz assim, eu queria perdoar, eu gostaria de perdoar e eu não consigo. Então, eu queria que você que está pensando em perdoar ou que gostaria de perdoar e não consegue, eu quero te dar uma dica. Eu quero dar para você o segredo do perdão. Eu quero que você saiba que o perdão não é uma coisa do sentimento, não é uma coisa do coração. Você não tem que sentir perdão. Você não tem que sentir vontade, ou melhor, você não tem que sentir o perdão para com as pessoas.
Você ter vontade de perdoá-la, sim, mas sentir aquela compaixão e querer perdoá-la, não, isso não acontece. Se você esperar sentir para perdoar, você nunca vai perdoar. E se você não perdoa, você tampouco vai receber perdão de Deus, porque Deus é perdão. Ele nos perdoa. E Ele não nos perdoa porque Ele sente, não. Ele nos perdoa porque Ele sabe que sem o perdão dEle não há salvação. Ele perdoa por uma questão de princípio dele mesmo, princípio de justiça. Ele perdoa. E a mesma coisa com respeito ao nosso perdão. Quando Jesus disse, preste atenção que Jesus falou na sua oração do Pai Nosso. Ele disse, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele, o Senhor Jesus, não nos cobra nada, não nos manda fazer nada, não nos pede nada que não possamos atendê-lo. Porque Deus sabe dos nossos limites. Quando Ele ensina que nós devemos perdoar, Ele está dando a dica de como você pode também receber o perdão. Como é que a gente pode perdoar e não sentir nada? Bispo, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Porque você está dando atenção ao sentimento do seu coração. Ora, você sabe, o coração é um poço de engano. O coração é desesperadamente corrupto. O coração é enganador por natureza. Então você não pode apoiar a sua fé nos sentimentos do coração. Você não pode apoiar a sua fé no que sente ou deixa de sentir. Porque se você depender dos seus sentimentos para perdoar, você não vai perdoar nunca. O perdão é um ato de fé, mas uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé que pensa. Por exemplo, quantas pessoas já me atingiram, quantas pessoas têm me atingido, têm nos criticado, jogado pedras, quantas pessoas têm me odiado só porque nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho floresce através do nosso trabalho. Então essas pessoas têm inveja, têm raiva, têm ira, porque elas não conseguem o mesmo. Elas não conseguem fazer o mesmo. Então, elas procuram nos agredir, nos ferir, etc., nos difamar e tal. Mas eu pouco me incomodo o que fazem ou deixam de fazer, porque o que importa é o que eu faço. É o que eu faço, a minha atitude. Então, essas pessoas, quando me atingem ou tentam me atingir com difamações, ao invés de eu ficar com raiva, irado, ao invés de ficar com um sentimento de vingança, muito pelo contrário, eu oro por essas pessoas. Eu oro, não porque eu sinto, eu vou orar, coitadinha dela. Não é por isso. Você me desculpa, mas não é porque eu sinto comiseração dela. Não é isso, não, porque eu sou humano. Então, por conta disso, a gente tem sentimentos. Não é pelos meus sentimentos bons, não. Eu oro por ela por conta da minha obediência à palavra de Deus. Porque se eu quero ser perdoado permanentemente por Deus, se eu quero receber sempre o perdão de Deus, ter o perdão de Deus disponível para mim, eu tenho que perdoar. Então eu oro por essas pessoas, eu falo, ó Deus, eu peço que o Senhor perdoe essas criaturas, e eu perdoo porque eu sei que elas não sabem o que fazem. Mas eu não tenho nenhum sentimento, eu estou com uma pena danada, estou com uma peninha incrível dela, vou perdoá-la porque eu estou sentindo pena. Nada disso.
do ponto de vista humano, se eu pudesse, eu apertava o pescoço dela. Mas não é isso. Eu não vou fazer isso, eu não, nem poderia. Mas o fato é que, independentemente do que eu sinto ou deixo de sentir, eu perdoo para obedecer a palavra de Deus. Você vê que a fé inteligente leva a gente a obedecer a palavra de Deus. A fé sentimental, que é a fé religiosa, que é a fé das pessoas normalmente, é aquela fé que sente, que vive na dependência de sentir. E se ela esperar sentir para perdoar, ela não vai perdoar nunca, porque ela nunca vai sentir pena de quem tem feito mal a ela. É a mesma coisa. Você já deve ter tido experiência de uma pessoa que lhe ama, que quer mesmo o melhor para você, que ama você, mas você não gosta dela. Você gostaria até de amá-la, não é verdade? Quer dizer, o seu coração é incontrolável, é indomável. O nosso coração é indomável, incontrolável. Então ele ama, às vezes, uma pessoa que despreza a gente, e ele, mesmo sendo desprezado, ele continua amando. E quanto mais ele é desprezado, mais ele ama. Você já sentiu isso? Já passou por você essa situação? Pois é. Você quer mudar isso? Você pode? Não, não pode mudar. Por quê? Porque o sentimento do coração é impossível de ser controlado por nós. Então, nós saímos do terreno do coração, do território do coração, do território do sentimento, e entramos no território da fé inteligente. A fé inteligente leva-nos a obedecer. Não, se eu quero receber perdão de Deus, eu tenho que obedecer a sua palavra. Jesus disse, perdoai. Perdoai. Então, eu vou perdoar. Ó Deus, eu não sinto vontade de perdoar o fulano, a Beltrano, nada disso, mas eu quero que ela seja bem-aventurada, eu quero que ela seja abençoada, eu quero que ela vá bem, eu quero melhor para ela. Embora no meu coração, Senhor, está aqui um ódio tremendo, uma raiva desgraçada, querendo que ela morra e a notícia corra e a gente seja o primeiro a saber. Quer dizer, o nosso coração é assim, é vingança, é ódio, é raiva, é vontade de esganar. Mas a nossa mente é inteligente. Ela decide obedecer ou não obedecer. Isso só depende da gente. Então, se eu quero ser perdoado, então eu perdoo. E eu costumo fazer essa oração, a oração do Pai Nosso. E eu sempre lembro disso. Meu Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aos meus devedores. Eu perdoo, eu quero que o Senhor os abençoe, mas eu peço que o Senhor me perdoe. Então, esse tipo de comportamento é que faz a diferença na vida da gente que vive pela fé. Quem vive pela fé obedece à palavra de Deus. Quem vive pelo sentimento, a fé sentimental, a fé sensível, aí não consegue perdoar porque está no terreno do sentimento. E a Bíblia não tem nada a ver com o sentimento. A Bíblia tem a ver com raciocínio, com o intelecto. A Bíblia tem a ver com a razão. A Bíblia tem a ver com a obediência. Abraão obedeceu. Duvido que Abraão, quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, eu duvido que Abraão não tenha sentido, eu vou sair daqui? Não vou sair. Poxa, eu estou bem aqui, poxa, eu vou para um lugar que eu nem sei onde é, poxa, eu vou fazer uma mudança dessa com animais. Não dá. Duvido que Abraão não tenha sentido vontade de desobedecer. Mas, porque Abraão era sábio, ele disse, não, eu vou obedecer.
Não me custa nada obedecer, porque eu não tenho nada a perder. Se Ele é Deus Todo-Poderoso, então eu vou obedecer para ver, então, as maravilhas dele na minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. E é isso que tem que acontecer na sua vida, minha amiga, meu amigo. A sua vida depende de você. A sua vida depende de você obedecer a palavra de Deus. Se você obedece, você vai colher os frutos da obediência. Quer você mereça ou não. Não importa quem você é. Você é bandido, você é mocinho, se você é isso ou é aquilo, se você é a última das criaturas. Mas você decide obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus na sua palavra, na Bíblia Sagrada, então você vai arrebentar. Agora, se você não obedecer, você vai se arrebentar, não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer que a gente vai arrebentar, porque nós temos a nossa cabeça na palavra de Deus para obedecê-la e então colher os frutos da obediência e não da desobediência. Que você, neste momento, tenha essa consciência de que você deve obedecer e perdoar. Você não sente vontade de perdoar, mas você ora pela pessoa que você tem mágoa. Porque a mágoa, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você, preste atenção, a mágoa que você tem de alguém só faz mal a você. A mágoa é o câncer da alma e o médico não consegue curar. Não tem quimioterapia que cure o câncer da alma. Quando a alma está com câncer, só Deus para resolver esse problema. A obediência na palavra de Deus. Então, quando você carrega uma mágoa dentro de si, você fica impossibilitada de receber o Espírito Santo. Você não pode receber o Espírito Santo. Você pode ir na igreja, você pode fazer jejum, você pode orar, você pode dar oferta, você pode ser dizimista, você pode fazer das tripas coração, mas você vai sofrer porque Deus não vai nem ouvir a sua oração. Porque você não consegue perdoar e Deus é perdão. Então, saiba disso. Se você está com câncer na alma, livre-se dele. Só você pode se curar quando você ora pela pessoa que você tem mágoa. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, condei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer
E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Tá vendo, minha amiga, meu amigo? Essa canção cai perfeitamente no nosso assunto. Para você receber, você tem que dar. Essa é a lei da vida. Você só vai colher se você plantar a sua semente. É ou não é? Não há outra saída. Com Deus é assim. Não tem esse negócio, eu mereço ou eu não mereço. Deus me ouve, não me ouve porque eu não mereço. Não tem nada disso, merecer, não merecer. Você vai ver o testemunho agora do Haroldo. O Haroldo era um estelionatário, era um bandido oficial, um bandido que se aproveitava da ignorância, da fraqueza das pessoas. Bandido mesmo. Foi preso 11 vezes. Ele merecia o Espírito Santo? Que merecia coisa nenhuma. Mas, a partir do momento que ele usou a fé inteligente, a fé racional, ele viu, eu, pelos meus méritos, eu não vou receber nada de Deus, mas eu vou obedecer a palavra dele. Pronto. Está aí o testemunho dele. Eu quero que você assista esse testemunho. Você vai ver como é magnífico. O meu nome é Haroldo e desde a minha infância, que eu nasci no berço da miséria, consegui uma oportunidade de chegar em São Paulo. E comecei a trabalhar em São Paulo, só que o trabalho não estava me rendendo um dinheiro assim rápido, onde eu pudesse me manter e levar dinheiro para minha família que ficou lá em Minas Gerais. E aí eu parti para o mundo do crime, comecei na prática de estelionato. E aí comecei com cheque, com cartão, fazendo clonagem de cartão, clonagem de cheque. E nessa eu fui preso 11 vezes. Crime eram os mesmos, é estelionato, sempre praticando estelionato. Cheguei a ponto de ser considerado um dos maiores estelionatários de São Paulo. E foi passando o tempo, preso novamente. E cada vez que entrava na prisão, a gente saía de lá, aprendia mais de clonagem, aprendia mais de clonar talão de cheque. Usei droga, usei cocaína, maconha, tudo eu usei, porque para preencher o vazio, eu tomava os melhores uísque e depois o uísque não fazia mais efeito e partia para droga, para cocaína, e também não preenchia. Eu me deparei dentro de uma cela onde era para 12 pessoas
e tinha 60. No chão ficava mais de 40 deitado. E eu me levantei para ir no banheiro. Quando eu voltei, não tinha mais aquele espaço para deitar, porque tinha encostado no outro, os companheiros tinham encostado no outro, é muito apertado. E eu fiquei olhando para aquilo ali e passou um filme na minha mente do sofrimento que eu tive desde criança, desde infância. Veio um filme na minha mente, ali que eu fui entender que eu estava sofrendo. Quando eu olhei ali, não tinha mais o espaço para deitar, eu parei. E interessante que eu estava lendo um livro do Bispo Macedo que chama Fé Racional. Falei, gente, tá errado. A vida que eu estou levando tá errado. Tá errado. Então eu quero conhecer Deus. Eu percebi uma mudança. Eu percebi uma mudança dentro de mim. Eu analisei que entrou uma alegria muito forte dentro de mim. Eu entendi que o vazio que eu queria preencher com bebida, com droga, com mulherada, esse vazio foi preenchido e eu fiquei ansioso para saber o que estava acontecendo comigo. Na cadeia tem crente. Lá tem aqueles crentes que faz a rodinha deles lá, fica cantando, orando. E eu cheguei até a perguntar para eles o que estava acontecendo comigo, mas não souberam me explicar. Ninguém sabia me explicar. A pessoa que estava lá dentro não sabia explicar aquilo. E eu estava impactado, porque aquilo foi muito forte. Foi muito contagiante dentro de mim. E eu entendi que, eu falei, meu Deus, algo está acontecendo comigo e eu preciso saber o que está acontecendo. Quando eu abri a Bíblia, abriu no livro de Ezequiel 36, que fala assim, ó, eu tirarei o coração de pedra desobediente e colocarei um coração que me obedece, e agora você é meu povo e eu sou o seu Deus. E eu falei, foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu, porque meu coração não é mais aquele coração, meu coração foi trocado. Então é isso que aconteceu comigo. E aí eu entendi que a partir daquele momento eu ia conseguir tudo, eu não precisava mais do crime, porque eu tinha Deus dentro de mim. Agora eu vou vencer tudo, agora não tem barreira, não tem nada na minha frente que eu não vou atropelar. Eu vou passar por cima de tudo agora, porque eu tenho Deus na minha vida. E larguei o crime, parei com tudo ali, já não fazia mais nada de errado. Até então, que teve mais uma confirmação, entrou um obreiro lá para fazer, o obreiro Douglas entrou lá para fazer uma oração, e ele falou assim, olha, eu tive um encontro com Deus no presídio, e foi assim, foi falando tudo que estava acontecendo comigo. Deus mandou ele para confirmar ali. Eu falei, eu quietinho, não falei com ele, é isso que aconteceu comigo. Então agora já era, eu tenho Deus dentro de mim, eu sabia que eu não tinha que fazer nada de errado para que ele não saia de dentro de mim. Eu conversei com o bispo, ele chegou lá para fazer uma reunião e eu fiz uma carta e falei para ele tudo que estava acontecendo comigo. Ele falou, é isso mesmo que está acontecendo comigo, bispo. Ele falou assim, olha, a partir de hoje você vai tomar conta dessa igreja aqui, você vai fazer oração, você vai cuidar desse pessoal aqui dentro. Eu reunia bastante pessoas. Quando eu tive um encontro com Deus, a reunião dos crentes, só ia crente, só os crentes mesmo que participavam da reunião deles. E eu comecei a fazer uma reunião que tinha ali 3 pessoas de início e começou aumentando. Depois o número de pessoas da reunião onde eu fazia estava muito maior do que a deles. E eu fiquei muito feliz por isso. Quando eu vi uma pessoa, aconteceu comigo também. Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu fui consagrado, eu não estava nem esperando. Aí chegou a televisão, chegou o Record, chegou lá tudo, a repórter, e o bispo, e pastor, e parou a penitenciária. O pessoal até falou, Haroldo, você tem pouco tempo que você está aqui, aconteceu tudo isso já. Eu falei, mas eu não estou pedindo nada, está acontecendo, é Deus que está fazendo algo, eu não estou pedindo para ninguém vir aqui. E aí foi onde um dia que chegou todo mundo lá e levou um terno para mim,
tirou a roupa do presídio, a roupa amarela e branca, né? Coloquei o terno e o bispo falou: você vai ser consagrado o primeiro missionário da Igreja Universal no cárcere. E aí eu fui consagrado e está marcado na minha vida, nunca esqueço disso. Quando eu cheguei na rodoviária de São Paulo, eu olhei para um lado, para outro, e sem ninguém para me ajudar. Ex-presidiário, uma ficha criminal imensa. E agora? Comecei a lutar e se arrumava R$10 para pagar a pensão onde dormia. Era difícil demais para arrumar esses R$10. Passei fome, dificuldade de todos os sentidos. Fui dormir em lugar, uma pensão onde dormia umas 20 pessoas em um quarto, uma situação feia, precária. Depois arrumei um trabalho num restaurante para limpar, para lavar banheiro, encarei tudo isso para poder não mexer com coisa errada, porque no presente momento as pessoas, os parceiros antigos do crime, me convidavam para voltar para o crime. Sabe, falava, encontrei com um que falou: o Haroldo saiu, hein? Ainda me falou: Haroldo, o nosso grupo está formado, mas você tem um espaço no nosso grupo, você vai entrar no nosso grupo sim, pode chegar com a gente que está tudo aí, os equipamentos. E eu respondi, falei: olha, muito obrigado, eu agradeço pelo convite, eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, entendeu? Mas eu vou suportar, porque eu tenho certeza que isso vai mudar, eu sei que vai passar essa situação. Hoje eu sou despachante, eu trabalho para mim mesmo, tenho uma vida mais com o pé no chão, tranquilo, sabe? Já entro a hora que eu quero, sou casado, tenho feliz. Eu costumo falar que antes de conhecer Deus, eu era um peixe fora do oceano, entendeu? E hoje eu achei essa água para mim nadar, sabe? Os pés no chão, consciente, reintegrado diante da sociedade, tenho respeito, as pessoas me respeitam. Eu, sem o Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que eu não conseguia vencer essa batalha que é quando a gente sai do presídio. Eu estava passando esse sofrimento no início, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia vencer. A certeza estava dentro de mim, falando muito forte: você vai vencer, e eu venci. Então o Espírito Santo me representa tudo na minha vida, um resumo, tudo. Eu consigo tudo que eu quero, sabe? Não tem nada, não tem barreira, eu não tenho nada que me segura. Você vê, maravilhoso, né, o testemunho dele. E o bacana, que a gente tem que observar e não poder esquecer, é que ele teve um encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo, mas quando ele saiu da cadeia, não houve assim, alguém dando comida para ele, alguém dando esmola para ele. Não, ele foi à luta, ele lutou. Se Deus era com ele, Deus teria que tirá-lo daquela situação. E realmente tirou, mas ele teve que passar pelo deserto dele. Isso ele teve. Como é que Deus vai saber, ou melhor, Deus sabe de todas as coisas, mas como é que ele mesmo saberia que Deus era com ele? Só quando realmente esse Deus invisível materializasse as suas promessas na sua vida pelo seu desempenho, pelo seu esforço, etc, etc. E foi o que aconteceu. Então, minha amiga, meu amigo, quem merece alguma coisa de Deus? Quem neste mundo tem méritos diante de Deus? Ninguém, porque todos somos pecadores, todos somos falhos. Mas quando a pessoa obedece à palavra dele, então essa pessoa se faz merecedora e, obviamente, colhe os frutos da obediência. A doutora Eunice foi vítima de fake news. Essa doutora, ela é formada na melhor universidade da América Latina. Olha só o que aconteceu com ela, como ela foi iludida com as notícias falsas. E o que aconteceu com ela?
Meu nome é Eunice Iguchi, eu sou médica, pediatra, sanitarista, formada na Faculdade de Medicina da USP. Eu assisti assim na televisão muitas notícias contra a Igreja Universal e contra o Bispo Macedo. E na época eu frequentava uma igreja tradicional, né? E todos lá falavam muito mal da Igreja Universal. Eu tinha uma ideia assim que, puxa, como é que tem tanta gente ignorante, né? E que se deixa ser levado por um líder carismático e que vai usando a fé para enganar. Porque eu sempre levei muito a sério, né, a palavra de Deus, eu estudava a Bíblia, eu frequentava a igreja. Aí eu pensava assim, puxa, mas Maracanã cheio, né? Aparecia assim na televisão, falando como é que cresceu a igreja às custas de enganar, usando a fé. Eu falei, puxa, mas tanta gente, deve ser uma lavagem cerebral muito grande. Ou então uma hipnose coletiva. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. E eu ficava assim, meio que indignada e ao mesmo tempo com pena do povo. Eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Estava com uma depressão, né, muito grande. A minha vida financeira também estava muito difícil, porque eu havia mudado de cidade, eu morava no interior, vim para São Paulo. Eu tratava assim com medicamentos antidepressivos, eu fazia psicoterapia, terapia de apoio, medicamentos antidepressivos, apoio de psicólogo, enfim, era um inferno. E na igreja que eu frequentava, não havia nenhuma solução para esse problema, porque o pastor não achava que depressão fosse um problema espiritual. Eu tinha muita insônia, né? Além disso, eu tinha crises de pânico. Eu ficava assim, eu preferia assim ficar trancada no quarto e eu ligava o rádio e ficava ouvindo a rádio. Eu ouvia uma oração e que era bem diferente do tipo de oração que eu estava acostumada na igreja que eu frequentava. Fui lá, uma igreja muito simples, banco de madeira, estava em reforma, estavam trocando piso, tinham tirado a placa da igreja, então eu não sabia que era a Igreja Universal. Ainda bem, porque se eu tivesse visto a placa da Igreja Universal, eu nem teria entrado. Eu assisti a reunião, uma reunião muito diferente do que eu estava acostumada, e depois eu fui conversar com o pastor, depois que acabou, ele falou, quem quiser atendimento, e eu fui lá. Ele nunca me perguntou o que eu era, o que eu fazia, se eu tinha bem, se eu não tinha, né? Então, assim, eu gostei do atendimento, porque foi um atendimento, assim, sem discriminação. Na outra igreja onde eu frequentava, jamais eu estaria vendo pessoas assim, mal vestidas, mendigos, prostitutas, travestis. E as pessoas entravam assim de uma maneira natural e eram recebidas de uma maneira muito natural, acolhimento muito amoroso. Ele fez uma oração, né? E ele falou para mim, olha minha senhora, o que está acontecendo na sua vida é a atuação do mal, do diabo. Minha senhora, olha a sua vida como está. A senhora teve a separação, entrou em depressão, crise do pânico, as crianças revoltadas, a senhora mal financeiramente e não consegue trabalhar. A senhora acha que isso é a vontade de Deus? Eu parei para pensar, fiquei pensando, fiquei meditando, fiquei olhando a igreja, o que acontecia lá. E graças a Deus o Espírito Santo foi me dando o conhecimento da palavra. Na terceira vez que eu fui na igreja lá, que eu vi que era a Igreja Universal. Mas aí eu comparei assim com o que a mídia vinha falando,
e com o que eu estava constatando, eu falei, meu Deus, quanta mentira veiculada pela imprensa. Porque ninguém está lá para ver o amor com que as pessoas são recebidas. Fiquei assim, sedenta da palavra de Deus. E eu já tinha estudado, fazia curso até de teologia. Então eu já comecei a entender melhor, porque eu queria entender a Bíblia como se eu estivesse lendo um livro de medicina. E não ficava na palavra, né? Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, para mim ficou muito claro, né? Qual que é a vontade de Deus? Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu oro, eu peço sabedoria para Deus. Só o fato de ter o Espírito Santo já me deixa em paz, com tranquilidade, uma certeza que o que eu decidi é da vontade de Deus. E eu vejo assim muitos médicos, engenheiros, advogados, né, no ambiente que eu trabalho e que poderiam estar sendo beneficiadas com tudo que eu recebi. Pela mudança da minha vida, eu posso tranquilamente fazer um desafio para você que está sofrendo, que está assim com a cabeça feita por essas fake news, que venha até a igreja, que prove do que eu estou falando e que realmente veja essa transformação na sua vida. Nessa jornada tão bela por seu ideal e nobre pelos sofrimentos e amor sem igual, na trilha da fé uma voz nos tocava bem fundo: maior é o que está em nós do que está no mundo. E a perseguição implacável em nós encontrou a perseverança e coragem de quem sempre lutou, transpondo muralhas, vencendo batalhas, e em todas as lutas e dores fomos mais que vencedores. Universal, a saga de um povo em seu ideal, levar ao mundo inteiro o poder de Deus. A fé, o sacrifício, a entrega é total. Universal. Perseguição implacável em nós encontrou a perseverança e coragem de quem sempre lutou, transpondo muralhas, vencendo batalhas, e em todas as lutas e dores fomos mais que vencedores. Universal, a saga de um povo em seu sacrifício, a entrega é total. Universal, a saga de um povo e seu ideal, levar ao mundo inteiro o poder de Deus. A fé, o sacrifício, a Eu sou a Lisandra Saraiva e quando eu cheguei na igreja, a minha vida estava completamente destruída. Eu era uma pessoa muito tímida, eu achava que eu não era capaz de ter nada ou de fazer nada. O meu pai também, ele era
uma pessoa cheia de vícios e agressivo também. Então muitas vezes presenciei ele batendo na minha mãe e muitas brigas em casa. Me causou um desejo muito grande de suicídio. Eu tinha insônia e quando eu conseguia dormir, eu acordava 3 horas da manhã, mais ou menos 3h30 de madrugada, sentindo um terror enorme na alma. Até que veio o convite a mim chegar na igreja, né? Ali foi a porta que eu achei para chegar até Deus. Então, participando das reuniões de libertação, pouco a pouco eu fui conseguindo dormir, foi o primeiro sinal. Os problemas foram, né, amenizando, mas ainda faltava algo dentro de mim. Tinha ainda um vazio que precisava ser preenchido, que antes eu preenchia com amizade e, assim, com muitas coisas eu tentava ficar com a minha mente ocupada, porque todas as vezes que eu ficava sozinha, eu chorava, porque eu sentia aquele vazio dentro da minha alma. E eu sabia que eu precisava daquilo, porque eu ouvia falar que o Espírito Santo, ele era o tudo na nossa vida, ele era quem preenchia o nosso vazio, quem trazia paz e alegria. Eu participava das reuniões de quarta-feira e até buscava o Espírito Santo, só que não havia aquela concentração. Então, eu buscava o Espírito Santo, mas eu passava muito tempo nas redes sociais, eu era muito envolvida com amizades. Então, todo o tempo disponível que eu tinha eram com distrações no mundo. Veio a proposta do jejum de Daniel e eu falei, é disso que eu preciso. Abrir mão de tudo, é exatamente tudo. É como se você ficasse a sós com Deus. Não foi fácil, porque na época eu estava na escola, então eu estava na escola, então tinha toda aquela galera que eu estava envolvida sempre, aquela turminha, e me falando as coisas que acontecia, mas eu sabia o que eu queria, eu estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E eu passei a me concentrar. Se eu lia a Bíblia, eu passei a ler a Bíblia com mais intensidade, a orar, a jejuar, a estar mais perto de Deus. E aparentemente parecia que eu estava perdendo, mas na verdade, quanto mais os dias se passavam, era como se eu estivesse ganhando mais, eu estava mais perto de Deus. E não foi uma coisa assim chata, porque conforme eu ia me entregando mais para Deus, eu estava mais perto de Deus, eu sentia o cuidado dele, era como se ele estivesse mais perto de mim. Quando faltava uma semana para o jejum acabar, era num domingo de manhã, então eu me preparei. Eu lembro que eu acordei naquela manhã e eu separei a minha melhor roupa. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei na frente, no primeiro banco, porque eu queria Deus. Eu fui para aquela reunião diferente, porque eu estava sacrificando durante aqueles dias e eu queria o resultado. Então, na hora que o pastor chamou as pessoas lá na frente, eu fui correndo. E quando eu cheguei lá na frente, que eu comecei a falar com Deus, eu nem precisava falar muitas palavras, porque naquele momento eu comecei a receber toda a semente que eu estava plantando durante aquelas 2 semanas. E foi maravilhoso, porque Deus não deixa a gente na mão. E a minha vida foi mudada a partir daquele dia, porque mesmo que os problemas que eu tinha estavam sendo resolvidos por fora, o meu problema interior foi resolvido naquele dia, porque naquele dia eu fui enchida completamente pelo Espírito de Deus. Ele desceu sobre a minha vida e ali eu conheci a Deus. Ali eu soube o Deus a quem eu estava sacrificando, o Deus a quem eu estava servindo. E Ele me encheu com uma paz, uma alegria e um amor que eu nunca tive na vida. Ali eu ganhei um pai. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então eu não me arrependo de ter largado as amizades, eu não me arrependo de ter ficado 21 dias sem as minhas redes sociais, sem contato com o mundo, porque eu fiquei com contato com o mundo durante 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e isso não resolveu a minha vida, não resolveu o problema que eu tinha dentro de mim. Então eu vi que as coisas espirituais, as coisas de Deus, são muito mais importantes do que as do mundo, porque as do mundo, elas preenchem
é uma alegria momentânea, é algo momentâneo e que passa logo. Mas as coisas do Espírito não, elas são permanentes. E a cada ano eu venho participando de todos que acontece. Seja 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, quanto tempo for eu participo, porque eu sei do valor que tem. Você fica mais perto de Deus. E é claro que esse jejum eu não vou ficar de fora, porque da mesma forma como Deus tem preservado essa alegria em mim, esse prazer de servir Ele, essa paz, o amor também dEle que eu posso sentir, eu quero ter isso para o resto da minha vida. E eu não vou deixar de participar de nenhum jejum que vier. Meu nome é Cleiton Furbini e tenho 29 anos. Bem, cheguei na igreja viciado, o vício da cocaína e da bebida. Eu era uma pessoa muito nervosa, agressiva, casado, mas vivendo o inferno no casamento. Vinha da 3ª separação já da mesma esposa, a qual sofria agressões físicas e verbais da minha parte. Eu tinha amantes, era muito nervoso, tocava na noite, via nas madrugadas e deixava sempre minha esposa e meus filhos sozinhos em casa, né? Respondi também a um processo criminal por furto qualificado seguido de várias vezes e formação de quadrilha, onde eu era o chefe da quadrilha. E assim foi a minha vida até meus 23 anos de idade, uma vida de sofrimento. Um dia, depois de ter agredido muito minha esposa, minha mãe ter pulado a janela de casa para separar a nossa briga, eu refleti, vi o que eu estava fazendo da minha vida. E aí eu decidi buscar uma mudança, buscar uma transformação. E chegando na igreja, ouvi falar da mudança, ali eu larguei o vício, né? Deixei de ser um homem nervoso, deixei as amantes, passei sim a cuidar da minha esposa, passei a cuidar do meu filho, tive uma mudança de caráter, uma mudança de conduta. A minha vida foi se transformando de pouco em pouco, mas faltava algo, né? Ainda tinha um vazio dentro de mim. O que eu conheci foi o poder do Criador, não o Criador, né? Porque eu me libertei sim dos vícios, eu larguei sim as amantes, eu já tratava minha esposa bem, mas eu não conseguia ainda ser um bom marido como eu desejava ser. Eu ainda falhava em algumas coisas que, por mais que eu tentasse acertar, eu não conseguia. Como pai, como esposo, eu achava que eu não ia receber. Eu achava que, apesar de já ter mudado, apesar de já haver a transformação, de ter sido liberto dos vícios, eu não ia receber o Espírito Santo. Eu não via como que fosse algo que não era para mim. E aí eu comecei a acompanhar, antes de começar o jejum, os testemunhos das pessoas, o que elas faziam para receber, né? Como era a jornada delas ali na busca, naqueles 21 dias, como elas eram antes, o que aconteceu depois. Aí eu falei, minha oportunidade. Me excluí realmente das redes sociais, das informações, do clube do coração, não assisti nenhum jogo, não quis saber o que estava acontecendo, né? E me coloquei de cabeça com o meu objetivo, foquei, me concentrei em receber o Espírito Santo. Aí não só deixei de fazer o que gostava, passei a fazer o até que não gostava, mas aprendi a criar gosto, como a leitura da Bíblia, né? Eu lembro que eu trabalhava e o meu trajeto até o serviço era 1 hora no ônibus, e durante o ônibus eu estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo o bispo na rádio, eu estava lendo o blog, todos os dias eu lia o blog, todos os dias eu acompanhava o bispo, de tarde, né, meio-dia e à noite. Comecei a me fortalecer, a minha mente começou a se abrir de uma realidade que eu achava que o Espírito Santo não era para mim, que eu não ia receber. Eu já passei a acreditar sim que eu ia receber. A convicção já vinha dentro de mim, aquela certeza, não vai chegar, não chegou ainda, mas sua hora vai chegar. E ali eu fui criando força para buscar, dia após dia. Não veio no primeiro, não veio no segundo, não veio na primeira semana, não veio na segunda semana, e na terceira semana eu não desisti. Continuei focado, concentrado, crendo que esse momento ia chegar. Eu tinha dado tudo, eu já estava buscando, eu já tinha essa certeza grandiosa dentro de mim. E ali eu cheguei em casa, me tranquei no banheiro, continuei ali ouvindo o bispo, e ali acabou a pregação dele e eu busquei. Busquei como nunca. Busquei como se fosse o meu último dia de vida. E ali o Espírito Santo veio. Ali a paz não veio mais momentânea, veio a paz eterna. A alegria que eu buscava fora veio para dentro de mim. Ali eu passei a não ter mais dúvida, né? Passei a ter certeza em tudo que eu faço. Hoje eu tenho um consolador, eu tenho um amigo, eu tenho paz,
né? A alegria que eu buscava em coisas, em pessoas, hoje ela está dentro de mim. Hoje eu tenho sabedoria na hora de escolher. Eu faço as coisas com certeza, eu não fico mais com aquela dúvida que eu tinha. Eu escolhia, mas ficava naquela dúvida, naquela incerteza. Hoje não. O jejum de Daniel me fez entender que Deus tem que estar em primeiro na minha vida. Acima de tudo, acima do futebol, acima da minha esposa, acima do meu filho, acima das coisas que eu gosto de fazer, acima de tudo. Ele me conscientizou que eu tinha que focar, que eu tinha que concentrar no Espírito Santo para que ele pudesse vir, que eu tinha que sacrificar as minhas vontades. Não que fosse erro ou pecado eu assistir um futebol, eu fazer o que eu gosto, eu olhar minha informação, não. Mas eu tinha que colocar o Espírito Santo em primeiro. Todo jejum de Daniel, eu me lanço, eu vejo o que eu posso fazer de diferente do que eu fiz no outro, para buscar me fortalecer, para buscar deixar esse Espírito Santo dentro de mim ainda mais forte. Não é porque eu recebi que eu vou deixar de fazer o jejum de Daniel, vou deixar de focar no jejum de Daniel, não. Todo jejum de Daniel para mim é como se fosse o primeiro. E que aí uma grande oportunidade às portas, o jejum de Daniel. É uma grande oportunidade, né? É possível sim receber o Espírito Santo, desde que haja concentração, que haja foco, que se coloque o Espírito Santo no devido lugar dele em primeiro. É impossível não se receber. Com dedicação, com esforço, com sacrifício, com certeza o Espírito Santo vai vir em jejum de Daniel para quem não é batizado. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor, neste momento. É verdade, Pai. São muitas coisas para te pedir, muitas. Muita gente tem escrito pedindo oração. Ó, bispo, ora pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Ó, meu Deus, há tanta gente pedindo. São milhares e milhares de pessoas clamando, suplicando por uma atenção. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é grande. E porque o Senhor é grande, coisas grandes têm que acontecer. Coisas grandiosas têm que acontecer na vida daqueles que creem em Ti. Eu sei que nós não temos méritos diante de Ti, mas nós temos fé. E a fé que nós temos foi o Senhor Espírito Santo que nos deu. E esta fé nós usamos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus e na Tua palavra para Te pedir, suplicar, rogar por todo este povo que me ouve neste momento. Que cada um seja atendido na sua necessidade, meu Pai. Mas, sobretudo, como esse rapaz acabou de falar, eu conheci o poder de Deus, mas não conhecia a Deus. Eu conheci o poder do Criador, mas não conhecia o Criador. E só o Teu Espírito, meu Pai, é capaz de fazer-nos conhecer a Tua grandeza, a Tua pessoa, o Teu Espírito. Então, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, venha esse sonho se realizar na vida de todos os que nos ouvem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E não se esqueça, o perdão é um dom de Deus. O perdão é Deus agindo dentro de nós. Quando perdoamos, nós estamos sendo usados por Deus. E quem não perdoa é usado ou está sendo usado pelo mal para se matar aos pouquinhos. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Então minha alma canta a Ti,